Estávamos quase com receio que houvesse excesso de petróleo no mercado e o preço até afundasse para além dos $60. Passado uma semana e meia já estamos outra vez a tocar nos 80 e provavelmente nos 90 se de facto Donald Trump continuar a ameaçar ataques à infraestrutura, porque esses ataques ainda não estão muito generalizados e, portanto, qualquer ataque à infraestrutura pode levar a um aumento deste preço e, mais do que isso, agora temos uma portagem de 20% naquele estreito, portanto é mais custos em cima disto, é mais risco, é mais incerteza, ainda não sabemos o que é que vai acontecer ao entendimento entre estes dois países. Há quem diga que o memorando de entendimento já está morto, portanto voltamos à incerteza, os preços voltam a subir e não nos podemos esquecer que ao nível dos combustíveis já havia uma decalagem entre o preço do petróleo e o preço do gasóleo, essencialmente por causa dos ataques russos à infraestrutura, dos ataques ucranianos à infraestrutura russa. E, portanto, este aumento do barril de petróleo ainda pode empurrar os dois para cima e colocar ainda mais pressão sobre os preços de combustível. E nesse caso a influência é no gasóleo mais do que na gasolina, não é? Precisamente, porque nós sentíamos, porque a Rússia era uma grande produtora e exportadora de gasóleo. E neste momento a Rússia bloqueou qualquer exportação de gasóleo e até está a importar. E, portanto, a Rússia obviamente não exportava para a Europa por causa das sanções, mas exportava para a Ásia e depois era a Índia que nos fornecia o gasóleo que não poderia ser fornecido via Médio Oriente. E agora estamos a ver que a Rússia está a importar à Índia. Portanto, toda a gente está a importar à Índia, o que faz aumentar bastante o preço do gasóleo e depois vamos refletir isso na própria Europa. Falemos de outro tema que tem a ver com a mobilidade laboral. Sim, e porquê é que este tema é importante, Filipe? Isto é um tema, mais uma vez, eu acredito que a reforma laboral está zombie. Ela não está totalmente morta. E há um ou outro político que vai falando, o próprio presidente da CIP também já falou, que tem todo o interesse em voltar a discutir. Portanto, eu acredito que este tema vai voltar a aparecer. E, portanto, um dos temas à volta da reforma laboral era aumentar a mobilidade laboral. E aqui os economistas são todos a apoiar esta mobilidade laboral. Nós temos que perceber que quanto mais as pessoas se movem dentro do mercado de trabalho, mais vantagens tem para a pessoa e para a economia. E é aqui que eu começo esta intervenção. Este primeiro gráfico, não é? Este gráfico foi tirado de um artigo que foi publicado este ano pelo Banco de Portugal, em que analisou os dados de Portugal e separou dois fenómenos. As pessoas que ficam sempre na sua empresa e as pessoas que mexem entre empresas. E o que é que dá para ver aqui de forma muito clara? É que as pessoas que mudam, quando a economia está boa, aquelas tiveram que mudar na altura da Troika porque provavelmente foram despedidas, mas as pessoas que mudam numa altura em que o mercado de trabalho está forte, tendem a receber salários mais altos do que as pessoas que permanecem no mesmo lugar. E, portanto, nós temos é que promover esta mobilidade, não só para aumentar os salários, mas também há outro efeito, que é o ponto 2 que eu trago aqui, é que também permite aumentar a produtividade. Como? Se as pessoas mexem de emprego para emprego, de empresa para empresa, elas vão perceber qual é a empresa que é melhor para ela. E, portanto, este match, este encontro entre a empresa perfeita e o trabalhador perfeito, permite à economia produzir mais, porque esta pessoa vai produzir melhor naquele trabalho. E portanto, podemos ver aqui um segundo a mobilidade quadro. aumenta a produtividade. Agora, qual é o problema do mercado de trabalho português? É que nós sabemos que os trabalhadores movem-se pouco. E muitas vezes acusamos os trabalhadores portugueses. São os trabalhadores portugueses que não querem se mexer. Por uma questão de antiguidade, por uma questão de promoção, mas houve um estudo. E de segurança também, não é? E de segurança, sem dúvida. Mas houve um estudo esta semana da OCDE que trouxe outros dados. E agora vamos ser um bocadinho mais provocadores. E será que as próprias empresas também não fazem para que os trabalhadores não se mexam? Porque, relembro, se os trabalhadores se mexerem, vão ganhar mais salário. Portanto, pode haver algum interesse pelas empresas em manter o trabalhador quietinho. Então, como é que elas fazem? E este estudo é que mostra as dinâmicas. Portanto, há uma forma legal de se fazer, que é as cláusulas de não concorrência. Ou seja, quando nós assinamos o nosso contrato de trabalho, tem lá uma cláusula a dizer que nós não podemos ir para um concorrente. Isto tipicamente é legal porque quer proteger informação secreta da empresa. Mas há duas práticas que são ilegais, anticoncorrenciais, que este estudo mostrou que as empresas portuguesas e também as europeias fazem, que são os acordos de não contratação. Ou seja, as empresas combinam entre si não ir buscar os trabalhadores do seu concorrente e, mais do que isso, mais grave, há empresas que acordam salários. Ou seja, para esta posição, nós os dois vamos meter este mesmo salário. E porquê é que isto é pernicioso?
porque retira alternativas ao trabalhador. E, portanto, quando nós focamos no contexto mundial das práticas anticoncorrenciais, ou seja, aquelas duas que são ilegais, realço, nós temos Portugal como um dos países em que parece haver maior percepção das próprias empresas neste tipo de práticas. Okay. E, portanto, a própria reforma laboral deveria estar em cima disso. E mais do que isso, a autoridade da concorrência está em cima disto e tem que estar cada vez mais em cima disto, porque isto acaba por mostrar que há esta sensação que as empresas estão a fazer de tudo para manter os trabalhadores quietos. E isto é um problema. Mas avançamos. Vamos, ou seja, enquanto que nas práticas anticoncorrenciais elas são ilegais, nas cláusulas não concorrência elas são legais. Mas, mesmo sendo legais, o que nós vemos daquele estudo da OCDE é que em Portugal abusa-se destas cláusulas. E, portanto, pode dar-se o caso que mesmo que as cláusulas sejam legais, se forem excessivas, já ficam ilegais. Então, o que é que nós concluímos daqui? Primeiro, há 20% de contratos de pessoas que não têm acesso à informação confidencial que têm estas cláusulas. Ora bem, a razão principal da cláusula não concorrência era proteger a informação. Então, porquê é que estas pessoas estão a ter as cláusulas não concorrenciais? Portanto, é uma forma das empresas controlarem mais uma vez o trabalhador. E depois, mesmo em contrato a termo, ou seja, nós sabemos que o trabalhador pode sair, mas mesmo assim há 1/3 dos contratos a termo com estas cláusulas. Portanto, claramente as empresas estão a fazer de tudo para baixar aqui a concorrência. E outra questão muito importante é que a nossa lei ela é bastante restritiva nestas cláusulas. Ou seja, a lei, à partida, tende a proteger. Mas qual é o problema? As empresas abusam de tal forma que grande parte das cláusulas que estão nos nossos contratos não seriam executáveis em tribunal. Claro. Ou seja, a lei é restritiva, mas as empresas estão a abusar desta questão e, como os trabalhadores não sabem, acabam por ficar quietos, pensando que estão a cometer alguma coisa ilegal e, portanto, acabam por ficar parados. E este é um problema sério. Ou seja, a lei, qual é o problema da lei neste momento? Não sanciona estas práticas excessivas. Portanto, mais uma vez, se quisermos falar da reforma laboral mais uma vez, se calhar também devíamos começar a tratar deste tema. Por fim, só para mostrar as consequências deste excesso, é que, primeiro, há uma discrepância de conhecimento entre o empregador e os funcionários. Ou seja, parece que os funcionários não sabem o que andaram a assinar nos seus contratos. Isto é um problema sério, falta de desconhecimento legal em Portugal. E depois, há o rumor. Nós somos escovilheiros, vamos pôr assim, lançamos muitos rumores. E havia uma estatística na OCDE que mostrava os casos em que as pessoas são bloqueadas verdadeiramente ou os casos em que se ouviu falar que alguém foi bloqueado. Então o que é que eu fiz a comparação das duas. E o que é que dá? Que Portugal e Espanha, se calhar é bastante cultural, há muitos mais do que ouvi dizer do que verdadeiramente acontece. Portanto, o efeito da amplificação do rumor é muito mais frequente nos nossos países do que noutros. O que é que isto mostra? Que o próprio rumor pode bloquear, o próprio rumor pode provocar medo ao trabalhador. E, portanto, a ameaça pode ficar no rumor, em que não é ilegal, a empresa controla o trabalhador e depois o trabalhador sente-se restringido desta questão. E, portanto, tendo em conta que nós queremos mais mobilidade laboral, temos também que começar a tratar desta questão. Muito bem. Filipe, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Semanário com António José Teixeira. À sexta-feira, na RTP Notícias. As Forças Armadas da Ucrânia revelam que a Rússia já perdeu mais de 1.400.000 militares desde o início da guerra. Só nas últimas 24 horas, as forças russas sofreram 1.120 baixas. Kiev garante ainda que Moscou perdeu 12.000 tanques, 25.000 veículos blindados, 2 submarinos e 800 aeronaves. A Ucrânia recusa divulgar as próprias perdas e alega razões de segurança. Esta manhã há também a informação de que a Ucrânia atingiu com drones uma refinaria de petróleo da Gazprom em Salavat, a cerca de 1.400 km da linha da frente. Trata-se de um dos maiores complexos petroquímicos da Rússia, com a produção anual de mais de 7 milhões de toneladas de petróleo. São quase 3% de toda a capacidade de refinação do país. Voltaram também a ouvir-se várias explosões durante a noite em Kiev. A capital ucraniana foi atacada com mísseis balísticos. O autarca da capital ucraniana, o autarca de Kiev, garante que os sistemas de defesa aérea estão a funcionar bem e estão ativos.
Os líderes europeus comprometem-se a reforçar a proteção contra ataques aéreos. A coligação da boa vontade estabeleceu a necessidade de um reforço das capacidades antimíssil, uma maior coordenação da indústria europeia de defesa e a continuação da pressão política e económica sobre Moscou. Reiteraram novamente o apoio incondicional à Ucrânia, numa altura em que os ataques russos com mísseis balísticos continuam a aumentar. Uma das principais conclusões desta